como saber qual é a melhor máquina para tatuar que você deve comprar? Sabe que essa dúvida não é exclusiva sua, né? Essa dúvida é da maioria dos tatuadores, pessoal que está começando. Afinal de contas, tem tanta opção no mercado, tanta máquina nova aí, que a gente fica na dúvida mesmo, qual que será a melhor, né? Muito prazer, galera. Eu sou o Sadan, eu sou tatuador há 30 anos, proprietário e fundador do Sadan Tattoo Studio, um estúdio super reconhecido que trabalha sempre com uma equipe grande de profissionais, ó, super monstros, qualificados. E eu sou fundador da Escola da Tatuagem, que a gente, desde 2014, vem formando vários alunos, contribuindo aí para o segmento da tatu ficar cada vez melhor. E ó, formando a galera monstra, não só na técnica, mas de uma forma completa, como um tatuador deve ser. Principalmente o nosso treinamento online é o que a gente tem de mais completo aí no que se diz hoje em dia de cursos de tatuagem pela internet. Se você puder, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, isso ajuda nós da escola continuar trazendo conteúdo para vocês e conhecimento. Até no final do vídeo você vai conseguir entender qual a melhor máquina que você deve comprar. A gente vai falar sobre valores de máquina, então eu vou explicar se você não tem muita grana para investir no começo, se você tem mais. No final do vídeo eu vou falar algumas marcas para vocês que atualmente hoje se encaixam bem em cada perfil, tá bom? Bom, o que a gente tem hoje, turma, é bobina e rotativa, esses dois tipos de máquina. Vamos falar aqui de rotativa só, porque a máquina de bobina, eu respeito, ela é maravilhosa, eu gosto, mas ela tem, entre prós e contras, ela tem muita parte que o pessoal não gosta, o pessoal mais novo, porque é o peso, o barulho, e isso deixa mais difícil. Então a galera já migra para uma rotativa que ela é mais leve, não é barulhenta, mas o que muda? O que é bom na bobina? Ela é rápida. Então, a velocidade dela, por ser rápida, ajuda você a fazer um traço com a mão mais rápida. E isso faz com que ele fique mais firme e mais contínuo. A rotativa, por sua vez, ela é mais lenta. Então, você tem que ir mais devagar para o traço ficar bom igual da bobina. Só que quando é mais devagar, você perde um pouco mais de firmeza. Claro que treinando você consegue ter firmeza rápido e devagar. Então, vamos falar aqui das máquinas rotativas, tá? Vamos deixar a bobina de fora, porque ela tem um único ponto positivo que é para fazer traço. O resto, ela machuca a pele, é pesada e faz barulho. Então vamos falar da rotativa. Primeira coisa que você tem que prestar atenção são algumas especificações técnicas. Uma das especificações técnicas tem a ver com a velocidade que a agulha vai entrar e sair na pele, tá? Então o que é a velocidade? Nas máquinas, isso tem a ver com o RPM do motor, que é rotações por minuto. Então, você vai ver que tem máquinas que tem motores com 8.000 RPMs até 14.000 RPMs atualmente. Então, se você tem uma velocidade alta, é melhor para você fazer alguns trabalhos. Existem algumas técnicas que você precisa ter uma velocidade alta da máquina. Como eu disse no começo, a bobina é boa para fazer traço, porque para fazer traço você precisa de uma velocidade alta, e ela tem. Então, as rotativas normalmente não têm uma velocidade alta. Agora imagina comigo, se você precisa fazer um traço e você precisa colocar a sua máquina numa velocidade que a agulha fique furando bem pertinho um furinho do outro para fazer um traço bem contínuo. E o seu motor vai só até 8.000 RPMs. De repente você estava precisando de 10.000 RPMs. E você coloca o máximo de voltagem na sua fonte, nessa máquina, o máximo que ela pode, vamos supor que pode trabalhar até 12 volts. Você coloca 12 volts. O máximo que ela vai dar são 8.000 RPMs. Essa é a velocidade máxima dela. E aí, você de repente precisar de uma velocidade maior, você não vai ter. Então, o ideal, quando você for ver uma máquina, olha essa especificação do motor, RPM. Quanto maior o RPM, melhor. Por quê? Se você precisar fazer uma técnica com uma velocidade mais baixa, você diminui a voltagem da máquina e essa velocidade vai diminuir. Se você precisar de uma velocidade alta, você tem. Você aumenta a voltagem da máquina lá na fonte e essa velocidade vai chegar, porque o seu motor chega até velocidades maiores. Então, primeira coisa que você tem que prestar atenção, um RPM alto, tá? Hoje em dia, um RPM bom é um RPM de 12.000 RPMs, dá uma velocidade boa. Dali para cima já tá bom, você vai ter todas as velocidades que você precisa. Uma coisa importante, turma, é o seguinte, o RPM é a rotação do motor. Quantas vezes ele está girando ali? Rotações por minuto. Mas existem algumas engrenagens, mecanismos que até chegar na agulha muda um pouco a velocidade.
A velocidade da agulha não são todos os fabricantes que dão das máquinas, por isso que eu nem quis falar aqui, mas vale a pena a gente conhecer isso. A velocidade da agulha é medida em hertz. Hertz significa batidas por segundo. Então, se você conseguir ver essa especificação, um número bom é de 120 Hz para cima, 120 batidas por segundo para cima. E isso porque o traço precisa ser rápido. As outras técnicas podem ser menores, e aí você diminui. Então, não significa que o motor de 14.000 RPMs vai bater 14.000 lá, se você fizer a conta, que vai dar em hertz na agulha. Significa, na verdade, que você tem um motor forte e existe algum mecanismo que vai transformar aquelas batidas em uma outra velocidade ali na agulha. O que você tem que focar é no motor. RPM é o melhor, porque hertz não são todos os fabricantes que dão. Aliás, hoje em dia eu vi um fabricante só que colocou isso nas especificações das máquinas, que foi a Aston. Segunda coisa que você tem que saber na hora de comprar uma máquina. Existe uma coisa que a gente chama de stroke em inglês, né? Que nada mais é que o curso da agulha. O curso da agulha é o tanto que a agulha sobe e desce na hora de você liga a máquina. Algumas máquinas você consegue regular esse stroke. Se você pegar alguma máquina com regulagem de stroke do curso da batida, ótimo, melhor que você regula quando você quiser. Mas a maioria das máquinas rotativas já vem fixo essa medida. Então você compra algumas máquinas com 3,5 milímetros de curso, outras com 4 milímetros de curso, que é mais alto. A medida melhor para você comprar é 3,5. De 3,5 a 4, essa medida é melhor. Menos que 3,5 milímetros não é bom, porque fica tão curtinho o sobe e desce da agulha que muitas vezes pode enroscar na pele. A agulha nem chega a sair da pele enquanto você está fazendo o movimento. Então, menos que 3,5 não é recomendado. Vai servir para uma ou outra técnica específica, mas de 3,5 a 4 é ótimo. Se você pegar de 4 para cima, qual que é o problema? A agulha vai subir e descer muito, vai ficar longo esse percurso dela. Ela fica com menos velocidade, mas ela fica muito mais forte. Acaba que dá até mais vibração na agulha. Então, de 4 milímetros para cima, também não é muito recomendado, porque você vai ter muito mais vibração, sua máquina vai ficar lenta e vai ficar mais forte. Imagina que o motor está rodando ali naquela velocidade. Para ele subir e descer 3,5 milímetros, ele é mais rápido do que ele subir e descer 5 milímetros. Então, de 3,5 a 4 milímetros, o curso da sua batida é a melhor medida, tá? O stroke. Outra coisa que é legal levar em consideração, mas isso não faz muita diferença. O tipo de alimentação que vai na sua máquina. Você pode ligar, ter uma fonte e ligar o clip cord, que é o cabo lá que vai na máquina. E você precisa ter a fonte, você regula a voltagem na fonte. E a fonte liga na tomada. E aí tem gente que usa pedal, dá para usar pedal ou não. Só que fica aquele monte de fio, você fica limitado para fazer algum movimento e tal. E você tem máquinas que aceitam bateria. Uma bateria que acaba sendo portátil. Sua máquina, você vai para onde você quiser que está com a bateriazinha ali. Algumas máquinas, que nem a PEN e a Electrapop, por exemplo, elas têm bateria embutida. Então, aquele formato da máquina já está certo. A Electrapop não tem uma bateria embutida, mas fizeram uma bateria que encaixa na máquina. Agora, existem umas baterias externas que você compra e você tem que prestar atenção se não vai ficar com um pêndulo muito maior, se não vai mexer no eixo de equilíbrio da máquina, né? A máquina já vem daquele jeitinho porque ela, para você ter um manuseio legal com ela, ter um bom manuseio. Se você deixa ela muito maior ou você muda o formato dela colocando uma bateria externa, pode ser que mude esse equilíbrio, todo esse manuseio. Mas vale a pena você testar. Então você decide com fio, que aí você vai precisar de comprar uma fonte, ou com bateria, que aí você não precisa da fonte, mas lembrando que bateria ela desgasta com o tempo. O ideal é sempre ter umas 2 baterias, porque se acabar, você já tem outra. Imagina acabar no meio da tatuagem, ter que esperar carregar. Agora tem uma outra coisa muito importante para você testar antes de você comprar, se possível. Vai numa loja física, vai em algum amigo tatuador, em um estúdio, pede para pegar na máquina. A ergonomia é muito importante. Tem gente que tem a mão pequenininha e vai pegar uma máquina que é muito gordinha, que o diâmetro dela é grande, vai ficar sem jeito. Tem gente que tem a mão grande, eu tenho a mão grande, eu prefiro máquinas que são o diâmetro mais grosso, maior, porque a ergonomia,
o manuseio é melhor, eu consigo me achar melhor dessa forma. Então é legal você segurar a máquina, sentir o peso dela e ver se você consegue ter uma ergonomia boa. As máquinas, existem umas pens que elas são pequenininhas, são as mini pens, nano pens. Elas têm uma ergonomia ótima, porque a liberdade que você tem quando a máquina é pequenininha é muito maior do que você ter um trambolhão na mão. Então vale a pena você também testar essas pequenininhas. E o peso da máquina também tem que levar em consideração, né? Quanto mais pesada, aqui tem bateria mais pesada, também te dificulta um pouco. E agora eu vou falar para vocês quais são as marcas e modelos que eu recomendo baseado no quanto você pode gastar. Se você não pode gastar muito, existe a rotativa da Electric Ink que chama Electra Pop. Muita gente conhece, é a mais famosa que tem aí, a mais vendida, porque ela é muito boa. A Electra Pop é uma máquina rotativa, que a gente chama de rotativa direct, que a força do motor vai direto para a agulha. Para você usar ela, o ideal é você estabilizar bem a agulha. Isso a gente tem em outro vídeo aqui, tá? Dá uma olhada para nunca mais falhar a pigmentação, o traço, você tem que estabilizar a agulha, porque como ela fica girando ali em cima a agulha, ela dá uma vibrada. Então se você estabiliza, você consegue uma pigmentação melhor. A Electra Pop é muito boa, ela é barata. Agora, se você puder gastar um pouquinho mais, você pode ir para a PEN. A grande diferença da rotativa tradicional para uma máquina rotativa PEN é que as máquinas PENs, chama PEN porque ela parece mesmo uma caneta. As máquinas PENs, elas só usam o cartucho. E as máquinas rotativas, você usa aquelas agulhas de haste com o bico e também você pode colocar um adaptador de cartucho nela e usar com cartucho. Eu gosto de usar a PEN porque a minha tem bateria, já vou falar dela, e eu uso ela com mais liberdade porque eu só uso cartucho. Depois que vocês testarem o cartucho, isso é um assunto para uma outra aula, vocês vão adorar. Recomendo muito testar usar cartucho. Se você puder ir para uma PEN, tem uma PEN da Electric Ink que chama Electric Ink PEN 2. Essa é muito boa, é um valor que é tipo o dobro da Electra Pop, mas ainda é o valor de uma PEN barata. Hoje em dia essa PEN aí, ó, a Electra Pop tá cerca de uns R$400, 400 e pouquinho. Essa PEN tá cerca de uns 800 e pouquinho. Agora, se você puder investir mais, eu tenho uma máquina que eu acho maravilhosa e recomendo para todo mundo, chama EP8, Escola Pato 8. Ela é muito boa, ela já vem com uma bateria, a bateria dela dura pelo menos umas 8 horas ligada, eu já usei durante 8 horas, a bichinha aguenta bem, eu nem tenho bateria sobressalente porque não precisa. Se eu começar uma tatuagem com 50% da bateria, ela dura 4, 5 horas fácil. A que eu tenho é da marca Hornet, mas eu acho que mudou, hoje está mudado, tem uma outra marca que chama Ava, que está trazendo essa PEN para o Brasil. E já tem a EP9, já tem outras, mas a EP8 é boa. A EP9 muda um pouquinho. Pode comprar, porque a EP8, além de vir com a bateria, se acabar a sua bateria, ela vem com um adaptador que você pode ligar o cabo da sua fonte. E se você não tem muita grana para investir, não consegue nem comprar a Electra Pop, aí eu vou te dar uma dica. Tem dois tipos de máquinas que a gente chama de máquina palito, porque elas são super simples. É a X13 e a Evolution. Essas duas máquinas, X13 e Evolution, elas são máquinas bem baratas, tá? Em cerca de uns R$300, por aí. Até mais barato você acha. Então, vale a pena você comprar elas, que elas são muito boas e são muito fortes. E se você quiser comprar uma PEN, existe uma PEN que chama Rocket Mini. Você procura no mercado aí, você acha. É a mais barata das PENs, mas ela é mini e ela é mais fraquinha. Então, se você precisar dessa máquina para fazer um trampo pesado, você não vai conseguir. É para fazer trabalhos leves, um traço mais fino, com uma agulha fininha. Agora, se precisar fazer um traço pesado com uma bucha ou com uma agulha de 11 ou 14 ou 13, ela não consegue empurrar, ela não tem tanta força. Tudo isso que eu falei é uma parte só, né, de todo o conhecimento que você precisa. Aqui a gente falou sobre máquina e qual é a melhor você comprar. Vamos relembrar. RPM alto, escolha uma rotativa com RPM alto, com o curso da agulha que varia de 3,5 a 4. Você decide se você quer com bateria ou com fio. Testa a ergonomia, o peso e o formato dela, se possível. Temos a Electra Pop, a PEN 2, a EP8, X3 Evolution e a Rocket Mini PEN, que são as que eu posso indicar para vocês, que eu sei que eu já usei e eu sei que são boas. A gente tem esse conteúdo mais aprofundado dentro do nosso treinamento online para tatuadores, é a nossa formação de tatuadores aqui da escola. Se você
quer ter uma carreira de tatuador feita no passo sólido, que você vai conseguir ir numa sequência, aprendendo certinho as técnicas base, depois você aprende especializações, que são os módulos de workshop que a gente tem lá. A gente tem pelo menos 10 módulos de workshop, que é de realismo preto e cinza, realismo colorido, sketch, neotrad, fine line, bordado, tem um monte, cobertura. E tem um módulo sobre carreira, que eu explico para você como você começar e construir sua carreira. Então é um treinamento super completo. Você pode acessar e se matricular hoje mesmo, clicando aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link para você se matricular. Dá uma olhada, para mim vai ser uma grande honra fazer parte aí da sua carreira, dessa caminhada que é uma coisa muito boa e muito digna. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.